Olá, meus amigos, Rogério Parada de Campinas. Estou aqui na minha casa, hoje é 4 de setembro, sábado, 10 horas da noite. E estou aqui fazendo uma reflexão. Chegando próximo ao dia da manifestação de 7 de setembro, sem dúvida, um momento histórico para o nosso país. Eu comecei a olhar e refletir sobre muita coisa que eu postei. Esse vídeo é um vídeo para o YouTube, por isso ele é um pouquinho mais longo. Eu peço que você tenha paciência, são poucos minutos, mas é muito importante que você ouça. Não é aquele vídeo rápido, com poucas palavras. Eu comecei a olhar tudo que a gente vem produzindo, inclusive os meus vídeos passados. E no meu canal do YouTube, Rogério Parada, se você tiver a oportunidade, por favor, inscreva-se no canal. Tem um vídeo que eu coloquei em maio de 2020, maio do ano passado, um pouco depois daquelas manifestações do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, onde começou um zoom de apoio ao presidente Bolsonaro e todo mundo começou a entender que o sistema estava agindo e trabalhando contra ele. Naquela época ele já tinha um tempo de governo e estava claro para a gente. Eu falei lá, naquela época, sobre a questão do combate à corrupção, que o Jair Bolsonaro começou a combater no governo federal, e isso já era um primeiro golpe muito forte no sistema. Falei também do mecanismo de manutenção do establishment, que além da corrupção e os empresários ruins do nosso país, que alimentam a corrupção, nós tínhamos o sistema eleitoral e partidário brasileiro, a legislação eleitoral e partidária, que criava condições de financiamento, vamos dizer assim, entre a corrupção, os maus empresários e o sistema para que o mecanismo continuasse funcionando. Vocês viram que de lá para cá muita coisa continua sendo tentada, né, com relação ao Código Eleitoral e às questões partidárias. Outro ponto que eu tinha colocado, e aí sim é o mais importante, que agora eu trago nessa reflexão, trago novamente a discussão, é a questão da intervenção militar. Eu dizia naquela época que a população devia ficar tranquila e não se preocupar, porque as Forças Armadas não interviriam, o presidente Bolsonaro não iria solicitar intervenção militar. Hein? Os movimentos de intervenção militar, eles vêm crescendo no Brasil. Né? E naquela época, em 2020, nós tínhamos um movimento forte nesse sentido. Sempre tivemos, há muito tempo, desde 2010, né? Mas na verdade em 2020, naquela época, nós estávamos com um movimento forte, como estamos até hoje. E naquela época eu disse, olha, não há ruptura institucional na minha maneira de enxergar, porém nós temos no Brasil uma grande arma que faz parte e ajuda a irmã da corrupção, do mecanismo e do sistema partidário e eleitoral, dos maus empresários, que era e continua sendo a insegurança jurídica. Naquele vídeo eu disse que o sistema brasileiro estava judicializando quase tudo para que as grandes decisões pudessem ser levadas ao judiciário e, em última instância, ao Supremo, onde tudo seria decidido com a interpretação que fosse interessante aos 11 ministros ou àqueles que os mantêm lá. Porém, naquela época a coisa não era tão complicada como é hoje. Hoje nós temos aí claras evidências de que o Supremo tem adotado medidas, né, e determinado ordens, vamos dizer assim, comandos, né, judiciais que são completamente ilegais e inconstitucionais, são imorais, ilegais e inconstitucionais. E tudo sempre com a desculpa de que isso é para preservar a demoniocracia, que é o que nós temos no nosso país, que agora tenta se instalar aqui. A democracia, que é aquela pela qual nós estamos indo às ruas na terça-feira lutar, essa não tem nada a ver com o que nós estamos assistindo nas últimas decisões e comandos judiciais que estão vindo da alta corte. Com base nisso, meus amigos, eu digo que agora os tempos são outros. Quem tiver a oportunidade, vai lá dar uma olhada naquele vídeo, é um vídeo extenso, era um vídeo de 17, acho que é 20 minutos. Ali tem muita coisa que não está mais atual, mas a essência é a mesma. E ali eu previ que o sistema iria se utilizar da insegurança jurídica para judicializar tudo
e numa parceria, principalmente com o Senado, eu até falo isso no vídeo, não se legislar nada que pudesse travar as decisões ou deixar muito claro e objetivo quais são os comandos constitucionais, porque aí não tem a alta corte, a corte constitucional não tem muito o que discutir. Então é preferível deixar tudo meio inseguro, porque aí fica sempre para um ministro ou outro discutir conforme a sua interpretação. E observem que a interpretação pode ir do preto ao branco, do opaco ao transparente, em questão de semanas, né? Infelizmente, nós brasileiros temos o hábito de nos esquecer das coisas, né? Não nos lembrar. Hoje, para nós, por exemplo, é completamente natural imaginar uma disputa eleitoral entre o Lula e o Bolsonaro. Isso deveria ser para a gente motivo de indignação absurda, porque o Lula foi condenado. Ele só não está cumprindo pena por uma questão formal, uma questão processual. Ele não é inocente, como os seus seguidores dizem, né? Não, Lula foi inocentado porque ele foi injustiçado. Não, ele não foi inocentado. Tiraram dele apenas a questão do cumprimento de uma pena, porque materialmente, né, ele continua sendo culpado pelos crimes que foram comprovadamente, inequivocamente imputados à pessoa dele, por uma questão apenas processual, que disseram que o juiz Sérgio Moro não tinha competência, então está tudo desfeito, foi tudo rasgado, jogado no lixo. E nós estamos aqui pensando ainda, né? Será que o Lula vai ganhar? O Lula não podia nem concorrer, o Lula era para estar preso. Agora, Roberto Jefferson não era para estar preso? Certamente Zé Trovão, certamente Daniel Siqueira, certamente o Eustáquio, esses caras não eram para estar presos pela Constituição. Porque não há condenação, eles não são perigo. Ah, mas eles incorreram em desrespeito a alguma coisa. Ok, então vamos ao devido processo legal, vamos ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa. Tudo isso está sendo rasgado porque não há a quem recorrer. Quer dizer, processualmente, não há a quem recorrer. Esse é o grande engano daqueles que são inimigos da pátria. Vocês estão acreditando que tudo é apenas processual. Aos advogados, meus colegas, eu digo que vocês estão esquecendo das questões materiais. Em direito existe a matéria e a forma. Nós estamos presos hoje à realidade e à obediência de um povo à formalidade. Então dá-se uma ordem inconstitucional e a pessoa cumpre porque é um pedaço de papel rabiscado com o nome de alguém embaixo. Vocês acham que um povo vai esquecer da matéria para sempre? Vocês acham que aqueles que foram cunhados em ordem e disciplina e hierarquia, só se atentam à forma, não se atentam à matéria? Vocês acham que o amor patriótico, aquele que faz vibrar os nossos corações, que o amor à família, a célula fundamental de qualquer organização social, de qualquer civilização, o amor ao trabalho, a honra, vocês acham que isso tem mais de formal ou de material? Aonde é que vocês acham que isso vai terminar? Então, meus amigos, fica aqui um pedido. Participe sim no dia 7 de setembro agora, das manifestações, vá às ruas, não tenha medo, não tenha medo. A esquerda está veiculando aí que vai infiltrar pessoas, que vai criar arruaça, que vai fazer o furdunço. Não tenham medo. Não tenham medo porque as forças policiais e a inteligência policial está muito, muito atenta a tudo que está ocorrendo. Não vamos ter problemas. Aqui em Campinas eu peço que você vá sim ao Largo do Rosário, vá sim à frente da Escola Preparatória de Cadetes, se possível vá a Paulista, se possível vá a Brasília. Manifeste-se, porque agora é o momento. A manifestação é de ordem material, não é de ordem processual, formal. E é na matéria que reside a nossa vitória. Tenham certeza que o presidente Bolsonaro e que as Forças Armadas
e que a Câmara, né, que hoje é a guerra entre o bem e o mal, é exatamente essa. A Câmara dos Deputados, onde ainda existe gente boa, a presidência da República, o Poder Executivo, as Forças Armadas e a população. Do outro lado, rasgando a Constituição, a gente tem o Senado, infelizmente, e a Suprema Corte. Essa é apenas uma exposição de ideias. Não estou aqui incitando ninguém a matar ministro do STF, a invadir, a quebrar nada, não é nada disso. O que eu gostaria aqui, estou incitando, é que nós mostremos para eles o que é que nós queremos, para que eles entendam que eles estão no caminho errado, eles estão errando. Não é por mal não, mas eles estão errando. E que voltem atrás. Porque se isso não ocorrer, nós vamos ter um problema. Provavelmente. Eu não comando nada, mas eu não sou burro e tenho tempo de vida o suficiente para dizer que a coisa não está indo para um caminho agradável. É uma luta, senhores, do bem contra o mal. É uma luta, senhores. Um conflito, eu não vou dizer do final dos tempos, mas um conflito contemporâneo que diz respeito à adoração e à obediência. A pergunta é, você vai adorar e obedecer a quem? A demoniocracia ou a democracia? Porque não basta não adorar a demoniocracia. Nós chegamos ao momento em que nós não podemos obedecer à demoniocracia. E para isso, a gente precisa de um pouco de energia. Conto com você, não falte às manifestações, é muito importante. Forte e fraternal abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja nos tempos que aí vem à frente.